E aí, pessoal, finalizada a cirurgia de Ferreira. Tempo de recuperação e, claro, polêmica, porque o diretor médico do Grêmio voltou a falar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com Ativo, parceiro deste espaço. Você está precisando melhorar sua relação a dois? A solução é aqui, Ativo. Entre agora na descrição do vídeo, tem o WhatsApp direto do pessoal do Ativo e você vai ter em casa o Ativo para melhorar a sua relação. Ativo é solução, sim senhor. Gente, Ferreira fez a cirurgia pela manhã e o Grêmio fez uma nota há pouco informando o resultado dessa cirurgia. Diz a nota: o departamento... boletim médico, Ferreira passa por cirurgia corretiva de hérnia inguinal e está em recuperação. Previsão de retorno até 8 semanas. O departamento médico do Grêmio informa que o atleta Ferreira foi submetido na manhã desta quarta-feira, dia 11, a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal no Hospital Mãe de Deus. O procedimento foi realizado com sucesso pelo Dr. Marcos Reusch, sem intercorrências e com acompanhamento do médico do clube, Dr. Paulo Rabaldo. O tempo previsto para retorno total às atividades é de 8 semanas. Essa é a nota do Grêmio. Em um ambiente cheio de polêmicas, envolvendo staff, Ferreira, Grêmio, e que agora me parece que encerra. E eu trago na verdade, algumas posições aqui para tentar até mesmo entender ou dizer o quão necessário é que a gente encerre esse assunto. É muito importante que a gente encerre isso. Primeiro, paciente. Esse é o primeiro ponto. Um paciente. Tem um paciente no meio de tudo isso, que é um jogador de futebol que está lesionado. Ponto. Esse é o primeiro ponto e o primeiro respeito que a gente tem que ter com relação às pessoas. Depois, parece que ninguém preserva ninguém nesse meio, tá? Mas eu não quero nem entrar nisso, porque todo mundo quer botar a culpa em alguém e eu não vou entrar nisso. Eu vou entrar nas questões mais de ponderação. Primeiro ponto, se preserva o paciente. Por 8 semanas, se recupera o Ferreira. Hoje pela manhã, o médico do Grêmio, ele deu uma entrevista ao Atualidades Esportivas, primeira edição, com o Benfica e também com o Diogo Rossi. E em determinado momento, o Dr. Ciro Simone, que é diretor médico, que cuida de todo o departamento, que é um homem especialista, como ele mesmo diz, em diagnóstico, se mostrou preocupado com relação à recuperação do jogador. Ele não consegue ter certeza que essa cirurgia de hoje, na hérnia, ou retirando a hérnia do Ferreira, ela vai ser a solução das dores dele. Ele, em determinado momento, diz que, em princípio, não é a causa principal das dores do Ferreira. E isso preocupa. Por quê? Porque se fez aí uma série de acusações de lado a lado, sempre por trás, né? Sempre em bastidor, assim. E isso não ajudou ninguém. Não ajudou o ambiente do Ferreira, não ajudou o staff do jogador, não ajudou o Grêmio. Tudo errado, né? Sabe aquele processo que todo ele é cheio de informaçãozinha, de nhenhenhen, de papinho, de mensagem de WhatsApp, mas ninguém vai na frente. O médico do Grêmio foi na frente e disse: eu não sei, eu acho que não é isso. Eu gostei, eu acho que é importante essa abertura. Mas o fato é que existe a hérnia, que a hérnia foi para a cirurgia, foi tirada e que agora tem 8 semanas. E aí eu quero pegar o que disse o Ciro Simone como algo que pode ser a grande solução aqui. O doutor Ciro Simone, em determinado momento, ele disse: eu vou torcer para que esse período parado faça com que parem as dores. Ele disse isso. E essa informação trazida pelo próprio Grêmio, de 8 semanas, 8 semanas é mais ou menos 2 meses. 2 meses, o Grêmio, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista do campeonato, foi o primeiro turno.
Foi o primeiro turno, nós estamos falando da 17ª rodada, em tese, para ele voltar às atividades. Então acabou o primeiro turno. O Grêmio tem que esquecer isso. Esquecer isso. E o Ferreira, que eu acredito que esteja preocupado com isso, focar exatamente no retorno dele com a maior tranquilidade possível, para que ele não tenha nenhuma residência de alguma dor. Então são 8 semanas. E aí eu fico com a frase do Ciro Simone. Vamos torcer para que esse período parado, que é o período de recuperação completa, ele cesse as dores. Cessando as dores, ele volta e vai nos ajudar demais. Porque é bom jogador. Porque é bom jogador. Então, que essa cirurgia seja um marco nessa relação. Para parar esses papinhos de bastidor, que todo mundo gosta muito de falar nesse ambiente, mas ninguém vai para frente falar, e que, a partir daí, o jogador, o paciente, solucione um problema crônico que parece ter sido tocado. E esse problema crônico não tem o que fazer. Crônico se tira ou não se tira e vai se conviver com isso por muito tempo. Me parece que essa é a mensagem. E a gente pode pegar a data da cirurgia, dia 11 de maio, como marco disso. Como um marco para isso. Nós temos que encerrar as polêmicas envolvendo esse jogador. Esse jogador não pode mais ser pauta fora do campo. Ele tem que ser pauta dentro do campo, solucionando as nossas dificuldades. As pautas fora do campo, elas são para outros assuntos. Este assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto que precisa ser tratado e resolvido aqui. Não adianta, de forma nenhuma, o Grêmio estar convivendo com isso neste momento em que precisa do Ferreira dentro do campo, em que o assunto do Ferreira é só fora dele. Se olhar, você vai ver que nos últimos 15 meses o assunto Ferreira foi fora do campo. Dentro do campo, a última solução que ele nos deu foi no Gauchão do ano passado, com o Thiago Nunes no comando. Depois ele não solucionou mais nada. Então, que ele volte para dentro do campo, dentro de 8, 10 semanas, e que consiga jogar o seu futebol recuperado das lesões para conseguir algo importante para a sua carreira e também, obviamente, dentro do campo para resolver as questões que o Grêmio tanto precisa nessa Série B. Cirurgia feita, 8 semanas sem Ferreira e que termine todas essas especulações e falácias que existem nesses ambientes que não estão ajudando em nada na relação do jogador com o clube e com o objeto de tudo isso, que é o torcedor do Grêmio, que está cansado desse tipo de conversinha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.